A pergunta que não quer calar é: o parto induzido dói mais do que um parto normal? E eu digo com toda certeza assim para vocês que não é mais dolorido do que um parto normal. Esse medo que todo mundo coloca, vamos quebrar ele. Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E sim, hoje eu vou falar pra vocês sobre o parto induzido. O João nasceu de parto normal induzido. E eu quero falar um pouquinho pra vocês, porque tem várias pessoas no Instagram que me perguntou como é que foi o meu parto e tal. Tem gestante que me acompanha no Instagram e me acompanha aqui também no YouTube. Essa época de gestação, tá chegando perto do bebê nascer, a gente fica assim com muito medo. E a gente ouve também muitas opiniões, muita gente que dá relato de parto, como é que foi o parto induzido, como é que foi o parto normal. E a maioria das pessoas, eu conversando com uma seguidora no Instagram, ela falou: é raro você encontrar uma mãe que te incentiva, que te dá, fala positivo sobre os partos, que fala que é bom, como que foi, como que é a maternidade, inclusive a parte do parto. E a maioria só tem experiências ruins. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que não precisa ser assim. Eu tive, apesar de ter passado por muitas experiências ruins em caso de gestação, de parto, eu venho falar pra vocês de coração aberto, de alma limpa, que não. Passei por, apesar de ter passado por experiências ruins, eu passei por muitas experiências, por experiências boas também. Pra quem não sabe, eu já tive 3 abortos. O último aborto foi gemelar, seria 2 crianças. Não segurou e aí depois veio a Joana e o João. Bom, isso não é uma história pra agora, é uma história longa, pode ser dividida em vários vídeos. Depois vocês deixem nos comentários aqui, se vocês quiserem que eu conte, eu posso estar contando também. Eu acho que seria legal Clepson participar, talvez, porque tem partes que talvez eu não lembre, ou que alguma coisa que marcou ele não me marcou. Talvez seja legal ele estar nesse momento comigo. Então deixa aí nos comentários se vocês quiserem saber o que aconteceu antes da Joana, como que foi, como que a gente passou, como é que a gente fez pra superar isso, pra chegar a conseguir ter as crianças. Posso estar gravando um vídeo pra falar sobre isso com vocês, tá? Bom, sem mais delongas, eu quero relatar pra vocês como que foi o parto do João. Gente, faltando mais ou menos uns 30 dias antes do João nascer, eu comecei a sentir muita cãibra, mas cãibra de gritar mesmo. Começou à noite, de Joana também eu senti, mas do João foi estrondante. Começou à noite, eu senti dor nas pernas, tudo bem, passava, a perna travava, passava era à noite. Só que isso começou a se estender pra durante o dia. E eu sentia mais à tardezinha, 5h30 até 9 horas da noite. Era o horário de pique, era o horário mais corrido aqui em casa, porque é o horário da janta, é o horário que a Joana tá cansadinha, estressadinha, é hora de dar banho nela e tudo mais. Era a hora preferida minha pra subir aqui os vídeos no canal. E aí era um momento muito estressante pra mim. O que acontecia? Eu tava em pé na pia, geralmente, lavando a louça, fazendo alguma coisa. A perna simplesmente travava. E no travar que ela travava com dor e ela se jogava. Não era eu, ela se soltava sozinha. E quando ela se soltava, doía tanto que eu gritava. Gente, quem tava próximo de mim, meus pais estavam aqui, eles ficavam assim de olho arregalado, assustado. O Clepson, quando via, ele regalava o olho, tentava. Eu percebia que ele meio que fugia, parecia que ele tinha medo do João nascer naquela hora. Então, assim, era uma cãibra muito, sei lá, muito dolorida mesmo. Eu posso dizer que foi pior do que a dor do parto? Eu acho que eu posso, porque eu senti ela quase 30 dias. E o parto não. Apesar de ter sido um parto induzido, é, não sei, talvez eu acho que eu não. Eu acho não quero passar pela experiência de sentir cãibra da forma que eu senti nunca mais. E aí, o que aconteceu? Eu senti essa cãibra durante os quase 30 dias, só que o parto do João estava previsto para o dia 7 de fevereiro. O que aconteceu? Foi aproximando, as cãibras só iam aumentando, eu ia sentindo bastante pressão aqui embaixo, e aí chegou o dia 7 e o João não nasceu. Eu fui pro postinho naquela mesma semana, e aí expliquei, né? Antes do dia 7, eu tive a consulta no postinho, consulta de pré-natal normal. E aí eu perguntei pro médico se por acaso chegar o dia 7, porque eles têm a data prevista para parto normal, e aí tem uma semana antes de eu, uma semana depois. Quer dizer, o João poderia nascer uma semana antes do dia 7 ou uma semana depois do dia 7. E aí eu perguntei pro médico, se por acaso ele não nascer até o dia 7, eu posso esperar mais uma semana em casa? E expliquei pra ele que eu tinha Joana, que... E também a gente tinha acabado de ver uma experiência de uma irmã minha, que chegou a data de nascer, o bebê não nasceu, ela foi pro hospital e aí ficou uma semana aí no hospital, dia sim, dia não, fazer aquele exame lá pra ouvir o coraçãozinho, pra ver se o bebê tava tudo ok. Ela ficou uma semana, passou por isso uma semana e aí depois induziram o parto dela. Eu não queria passar por isso, por causa da Joana, que a Joana tava em casa e não queria ficar esse ida e volta e ficar muito cansativo pra mim. E outra coisa, a cãibra tava me deixando muito isolada, muito em casa, eu tava com medo de sair de casa, parecia que qualquer hora eu ia parir no meio da rua, que o João ia nascer no meio da rua. E assim, as pessoas chamavam, mãe chamava, alguém chamava, vamos ali, vamos em tal lugar, eu recusava, eu não tava conseguindo mais.
descer ali na esquina com a Joana, eu ficava com vergonha. Às vezes eu descia, passava na frente do bar, tinha pessoas lá, eu sentia dor e ficava parada no meio da rua, com a perna esticada, sem saber o que fazer. E algumas pessoas ficavam assim, olhando pra mim, acho que o dono do bar falou assim, nossa, ela tá quase parindo no meio da rua. E aí eu comecei a sentir até vergonha de sair na rua, sabe? Então eu andava arrastando, a hora que a dor vinha, eu andava assim puxando pra não aguentar, pra entrar logo no portão de casa e sentar, pra mim poder gritar, sabe? Imagina eu sentir uma dor dessa dentro do ônibus, ou dentro de um carro, indo pro hospital fazer esses exames e eu gritar. Ia assustar todo mundo, e então eu fiquei com muito medo, eu não saí de casa. Uma das coisas que eu pedi pro médico foi essa, se eu poderia ficar. E aí ele falou, não, tudo bem, você tá bem, os exames não tem nada de risco, tá tudo ok. Faz o seguinte, se deu o dia 7 ele não nasceu, quando for no dia 9 você vem aqui pro posto pra gente fazer os exames e ouvir o coraçãozinho pelos aparelhos que a gente tem, né? Porque aqui no posto era um aparelho menos efetivo do que o do hospital. E aí, no dia 7 ele não nasceu, no dia 9 eu fui pro postinho, mediu, tudo bonitinho. E aí o médico falou, e aí, você quer ir pro hospital? Eu falei, não, eu prefiro esperar. Ele falou, tem mais uma semana, né? A partir do dia 7 tem mais uma semana. Aí ele foi e falou, foi dia 9 ele falou, então você volta aqui dia 11 que foi na sexta-feira. Você volta aqui de novo pra gente ouvir o coraçãozinho. Se na segunda-feira ele não nascer, você amanhece o dia e vai pro hospital, porque aí a gente não pode fazer mais nada aqui, a gente tem que te encaminhar pra lá, porque você vai estar entrando nas 41 semanas. E aí deu na sexta-feira, eu fui no postinho, mediu de novo, tudo ok. Ele falou, bom, tá tudo certo, segunda-feira, você amanhece o dia, corre, caso ele não tenha nascido, né, corre pro hospital. Passou, e aí na sexta, sábado, quando amanheceu o dia de domingo, eu comecei a sentir uma pressão muito forte mesmo. Já tava sentindo, só que no domingo aumentou. A minha mãe até chamou pra ir pra igreja, passou aqui na frente, vamos pra igreja. Eu falei, eu não vou, eu tô sentindo algumas. Era cólica. De vez em quando dava uma dorzinha assim nas costas. Eu falei pra ela, eu tô sentindo umas dorzinhas de vez em quando, vai e volta. Não vou, não. E aí ela ficou meio que assim. Nisso, eu já tinha mentido pra ela a data que o João iria nascer, pra ela não ficar preocupada. Outra coisa, gente, que eu escolhi, que eu não quis, foi ter acompanhante lá dentro do hospital. Depois eu posso falar mais sobre isso com vocês. Clebson não teve coragem, ele já falou que não teria coragem, e eu não queria que mãe visse eu sofrer, sabe? Eu acho que ela pariu 10 filhos, normal, eu acho que ela não merecia passar por esse sofrimento. Então eu decidi que não queria. E por isso eu menti pra ela a data. Eu tinha falado no começo pra família inteira, acho que até aqui eu falei que tava previsto o dia 7. E aí quando foi aproximando a data, que parecia que ele não ia nascer, eu falei com o Cleps, eu vou ter que mentir a data, porque senão se chegar o dia do neném nascer e eu não for pro hospital, mãe vai me deixar maluca aqui, vai virar o terror. E aí eu fui e falei, ela tava sempre perguntando quando que ia ser mesmo, que dia que ia ser mesmo. E aí eu falei, mãe, eu fui olhar os documentos direitinho, os papéis direitinho, eu errei a data, tá prevista pro dia 17. Quer dizer, eu prolonguei mais 10 dias, por minha conta. E aí, ela não perguntou mais nada. Ficou no dia 17, só meu pai ficou sabendo e os outros, todo mundo ficou sabendo que eu tinha errado a data. Mas na verdade, não. Na verdade, estava atrasando a data, já estava passando da data. E aí, passou a madrugada de sábado para domingo. Amanheci domingo sentindo essa dorzinha. Passei domingo o dia todo. À tardezinha, eu já me senti um pouco, assim, esmorecida. Parecia que a barriga estava endurecendo, nem não estava mexendo mais direito. Talvez, aí eu pensei assim, talvez é porque eu tô ficando nervosa, né? Porque tá chegando a hora de eu ir pro hospital, tá chegando a hora de eu deixar a Joana em casa e... Desculpa, gente. E aí, fiz janta mais cedo, a gente jantou e eu deitei. Quando foi 11 horas da noite, eu senti a pressão forte na barriga e assim embaixo, e eu tava sentindo que o João não tava mexendo. Aí veio umas dorzinhas nas costas. Dentro de uma hora, eu senti umas 3 vezes a dor nas costas. Quando foi 2 horas da manhã, eu falei com o Cleves, levanta, vamos pro hospital, porque eu tô sentindo umas dorzinhas nas costas e pela dor passa, né? Eu falei com ele, pela dorzinha passa, dá pra vencer o dia, mas o João não tá mexendo. E aí ele falou, então vamos arrumar e vamos. Gente, a gente arrumou, só que a Joana ia ficar mais a tia dela, que tava ali, morando um pouquinho mais embaixo ali na rua. E a gente ligava pra tia dela, ligava pra ela vir pegar, pra gente deixar a Joana lá, e a tia não atendia. Cleps queria ir ali do lado onde mãe mais pai tava, na casa do meu irmão. Eu falei, não vai, porque lá eles dormem muito tarde, eles dormem meia-noite. E era 2 horas da manhã, ela tinha acabado de pegar no sono, não queria incomodar a mãe mais pai. E aí eu falei, não, vamos ver. Quem tava previsto pra levar a gente era o vizinho aqui na frente, né? Que era o mais próximo. E ele falou, qualquer coisa, manda mensagem que eu levanto e levo pro hospital. E aí, só que a gente não podia ligar pra ele antes de arrumar alguém pra ficar com a Joana. E aí, quando foi ficando, eu deitei um pouquinho. E aí eu tentei sentir. E aí o João mexeu. Eu esperei mais uns 10 minutinhos, o João mexeu de novo. Toda trocada já foi pro hospital. E aí, Cleber estava deitado no pé da cama e ligando, mandando mensagem pra ver se a minha cunhada atendia o telefone. Nisso que ele mexeu umas 2 vezes, dentro dos 10 minutos, eu falei, Cleber, deita, o João tá mexendo. Eu já senti ele mexer 2 vezes. Deita e vamos esperar o dia amanhecer, né? Tava tudo bem. Se o João mexeu pra mim, eu fiquei com o coração assim, tranquilo, em paz, porque ele tava mexendo, tava bem. E aí, ele voltou, deitou, e a gente esperou o dia amanhecer. Arrumamos, minha cunhada viu logo cedo as ligações, as mensagens, veio, e aí a gente foi pro hospital. Quando chegou lá, o médico fez o toque, me examinou, fiz lá o exame do coraçãozinho, tava tudo bem. E aí ele falou, fez o exame lá do coração, pra ouvir o coração, tava tudo bem. Ele falou assim, vamos fazer o exame do toque pra a gente ver como é que tá, né, se tá tudo bem.
E aí, quando fez o exame, eu já tava com 4 dedos de dilatação. Essa dor, esse incômodo que eu senti na barriga, essa pressão, já era o útero dilatando. E aí, eu já tava com 4 dedos. Ele falou, Valdete, você já tá de 3 a 4 dedos, você não pode sair daqui do hospital, a gente vai te internar. Beleza, tá ótimo, maravilhoso. E aí, ele falou, você não pode voltar pra casa, porque você corre o risco de chegar em casa e voltar pra trás, né? E aí, fez a papelada, internou, tudo bonitinho. Isso era umas 8h40, 9 horas da manhã. Quando foi 11 horas, ele veio e fez o toque de novo e falou, ó, você só dilatou nesse, entre intervalo de 8h40 e 11 horas, você só dilatou um dedo. E aí, 10 dedos de dilatação, né? No caso, eu tava com 5. Ele falou, ó, você tem duas opções. Ou você espera até mais ou menos umas 6 horas da tarde pra ver se o bebê nasce, ou você tem a opção de escolher a indução. A gente explicou como é que era, e eu já passei por essa experiência, o último foi induzido, né? E aí ele explicou tudo bonitinho como é que era. Só que eu tinha medo de... Porque quando no aborto eles falavam que se fizesse a indução, eu corria o risco de estragar o útero, só que eu não entendia direito. E eu perguntei pra ele, mas não vai estragar, não vai fazer mal pra criança ou pra mim se fazer a indução? A indução foi feita com um comprimido, ele explicou, né, como é que ia ser feito com comprimido. E aí ele falou, não, seu útero vai ter que estragar de hoje pra amanhã de qualquer jeito, ele vai ter que abrir, o bebê precisa sair. E tudo aí tem que acontecer, tudo pra ser normal, pro útero se abrir. Só que se a vantagem aqui é que você vai ganhar mais rápido. Você corre o risco de ganhar mais rápido se a gente fazer a indução, porque você tá evoluindo bem. E se a gente não fazer, você pode ganhar até 6 horas da tarde. De qualquer forma, se você não ganhar até as 3 horas da tarde, a gente vai induzir. E a gente não pode esperar mais que isso. E aí ele falou, né? A vantagem da gente induzir é que ele pode vir mais rápido, ele pode nascer antes das 6 horas e você pode ser liberada daqui do hospital o quanto antes. Falei, tá bom, já que não vai me prejudicar, não vai prejudicar neném, vamos fazer, né? Vamos fazer a indução. Gente, isso era 11 horas da manhã. Por volta de 11h30, eles colocaram o comprimido, fez a indução. Eu almocei, fiquei de boa até, não senti nada. E quando foi 1 hora da tarde, de 11h30, e colocou o comprimido, até 1 hora da tarde eu não senti nada. Quando foi 1 hora, eu comecei a sentir umas dorzinhas assim, bem de levinha, e dentro de poucos minutos essa dor estourou, parece que eu ia morrer, parece que ia me explodir. E foi assim, de 1 hora até 3 horas da tarde, dor intensa, não foi dor vai e volta, não. A de Joana no comecinho começou a ir, voltar, depois veio dor intensa. A dele foi mais parecida ainda, porque foi umas 2, 3 vezes assim só, e aí começou dor. Quando foi 3h17, o João nasceu. Então, por que que eu afirmo que não é mais dolorida do que a dor do parto? Porque depende muito de cada organismo. Tem mulher que sofre muito para ter o parto normal, já tem mulher que não sofre muito. Eu vou dizer que eu não sofri? Não, gente, eu sofri. Eu acho que toda dor do parto é dolorosa. Só que desde a Joana, graças a Deus, eu tenho experiência desde a Joana para falar para vocês que eu não sofri, porque foi muito rápido. A Joana, eu comecei a sentir dor 10 horas da manhã, quando foi 1h pouco, a Joana nasceu. Então foi assim, muito parecido um parto com o outro, e apesar de que a Joana nasceu prematura, depois eu vou gravar um vídeo pra estar falando pra vocês sobre aqui o parto da Joana. Joana nasceu prematura, o João já nasceu com 41 semanas de parto induzido, mas foi um parto induzido sem esse espanto que todo mundo faz. Antes de o João nascer, eu conversava com várias pessoas e falava, reza pra nascer induzido, porque para algumas pessoas assim, induzido, tem aquele a ver de que, meu, vai ser muito sofrido, vai ser muito dolorido. Mas não é, gente, depende da experiência de cada um. E outra coisa, aí vocês falam assim, lá vem Val falar da alimentação. Eu vim sempre estudando, desde a Joana, as formas de alimentar para acelerar o parto. Existe forma de alimentar para acelerar o parto, para não sentir dor? Eu investi muito também na alimentação. Aí vocês vão falar lá, vem, vai falar de alimentação saudável. Gente, não tem como. A nossa vida, ela tá em torno da alimentação. O que a gente come reflete em tudo. Reflete em pensamentos positivos, reflete na reação do corpo. Já sigo muitos médicos que falam sobre isso, e na gestação eu segui mais médicos ainda que indicavam alimentos. Não é alimentos que vai fazer você ter um neném mais rápido, que vai fazer o neném nascer fácil, que vai fazer o neném nascer sem dores. São alimentos que vai fazer o teu corpo ficar saudável, que não vai deixar você ter inchaço, que não vai deixar você pegar muito peso. Gente, todo o peso que eu peguei faz vergonha. Era peso de placenta, era peso de neném. Pra mim, só tinha 3 quilos. Eu aumentei 12 quilos, pra mim só tinha 3. O restante tava tudo no bebê, na placenta, no líquido. Então, assim, eu investi pesado em alimentação pra manter o meu corpo saudável, pra manter um corpo mais leve, mais, sabe? E aí a forma da alimentação que a gente alimenta faz com que a gente pense positivo. Tem alimento que deixa a gente com um pensamento mais negativo, tem alimento que esclarece a mente, que deixa a gente com um pensamento mais positivo. Então, assim, alimentar a alma também
de frases. Eu postei no Instagram frases que eu tava repetindo o tempo todo sobre o meu parto, dizendo eu sou forte, eu consigo, meu corpo sabe parir. E por incrível que pareça, lá no hospital onde o João nasceu, tinha 3 placas na minha frente, onde eu tava deitada. Uma do meu lado, a frase que eu mais repeti durante a minha gestação, principalmente no finalzinho da gestação: o meu corpo sabe parir. E toda vez que aquela dor vinha assim, meu Deus do céu, tinha um quadro na minha frente falando: a cada dor, o meu filho tá mais próximo. E aí eu repetia: a cada dor, o João tá mais próximo, a cada dor, o João. Gente, eu lembro da frase que eu repetia: venha, João. Eu repeti essa frase na Joana e deu super certo também. Então, assim, é alimento, tudo é alimento pro corpo, é alimento pra alma. Vamos caprichar no alimento. As pessoas falam das experiências ruins, mas elas não param um minuto pra pensar o que ela fez pra ter uma experiência boa, sabe? Então é isso que eu vim falar pra vocês. Tira da sua cabecinha, da sua miola, esse negócio que alguém colocou aí de que o parto induzido é mais dolorido, dói mais do que um parto normal. Não dói. É, experiências de vida, assim, sabe? É um parto, como qualquer outro. O comprimido é colocado na vagina da mulher e esse útero vai exprimir até o bebê sair. Da mesma forma, vai ajudar o bebê. E no meu caso foi mais rápido, sim. Como eu já estava com facilidade, o médico viu que eu tinha tudo para ser um parto normal, ia ser um parto que o parto estava andando, só que ele queria acelerar. Eu acho que ele foi um pouquinho contra a lei da natureza, é claro, né? Eu acho que o normal era deixar eu sentir todas as dores para depois o neném vir, mas como ele já estava com 41 semanas, eles tinham até o normal a nascer com 42, mas acho que eles não poderiam arriscar, né? Se ele fez isso é porque ele sabe e realmente eu acredito na ciência, então quando foi aproximando os dias do João nascer e ele não foi nascendo, eu fui falando: meu Deus, que seja feita a tua vontade. Eu vou aceitar tudo que a ciência, que os médicos disseram que tem que ser feito pro bem-estar do João, pro meu bem-estar, eu vou aceitar e tá nas mãos de Deus. E a hora que ele falou que ele mandou eu escolher entre induzir ou ficar aquele tempo todo sentindo a dor, e ele me explicou por que a indução seria melhor, eu falei: tudo bem. Vocês que estão falando por Deus, então eu aceito. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu tô preparando conteúdos assim riquíssimos sobre as experiências que eu tive e que eu tô tendo com as crianças, desde que as crianças começaram a chegar na nossa vida. Então, não esquece não, se inscreva aí, ativa o sininho pro YouTube tá te dando essas notificações desses vídeos, tá bom? Não esquece de deixar um like e me conta aí nos comentários qual foi a sua experiência do seu parto. Você também teve parto prematuro? Gente, vamos mostrar mais as nossas experiências, vamos deixar mais, vamos comunicar aqui com as pessoas, com os restantes dos outros seguidores, porque tem muita gente que acha bicho de 7 cabeças e eu tô aqui para dizer sobre esse assunto do parto induzido que não é um bicho de 7 cabeças. Se você tá gestante, se você tá com medo, confia. Acredite na ciência, a ciência foi deixada por Deus. Acredite, confia, o seu corpo é capaz. É só uma ajudinha que a ciência tem para ajudar o seu corpo a acelerar e o seu bebê nascer mais rápido, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.